pelo nosso estado, no nome de Jesus. Eu quero neste momento, já que nós estamos nessa atmosfera declarando o nome de Jesus, orar por cada família. Eu fiz isso no culto das 7 da manhã. Nesses últimos dias tenho recebido muitos pedidos de oração para orar pelas famílias, situações com os filhos, situações conflitantes dentro do lar. E entendemos, irmãos, que esse sempre é o alvo, né? Mas há uma estratégia maligna, de tempo em tempo, contra a família, contra o lar, contra os filhos. E eu quero orar com você, pedindo a bênção do Senhor sobre a sua casa. Principalmente, como veio ao meu coração no culto das 7 da manhã, famílias que estão sendo alvo de muita batalha, de desunião. Como pode, gente, pessoas que se amam não estarem se falando? Pessoas que se amam estarem guardando rancor? Nós vamos orar pedindo ao Senhor que traga restauração. É tempo de pedir perdão. É tempo de pedir perdão. Como eu disse no culto das 7 da manhã, você que está com o coração magoado com alguém da tua família, se alguém tiver um breve tempo de conversa com você, creio que você tem argumentos suficientes para demonstrar por que você está se sentindo assim. Mas deixa eu te dizer, a única forma da gente estabelecer cura nesse mundo é primeiro essa cura acontecendo dentro do nosso lar. A cura, irmãos, que nós queremos ver na sociedade, ela começa o processo dentro do núcleo familiar. E eu falei sobre isso no nosso primeiro culto e eu quero repetir. Você que tem vivido um tempo de conflito com pessoas da sua família e tem encontrado dificuldade de perdoar, uma dica que eu lhe dou: comece a orar por essas pessoas. Sabe uma coisa, gente, que é assim latente, quando você não consegue perdoar alguém, você não consegue orar pela pessoa. E mais, você nem consegue orar pela pessoa, nem você consegue em oração pronunciar o nome dessa pessoa. É um exercício de fé. Sempre que alguém me procura dizendo: pastor, eu tenho dificuldade de perdoar, mas não sei por onde começo. E a minha orientação sempre é essa: comece a orar por essa pessoa. O segundo passo é, nessa oração, você começar a citar o nome dessa pessoa. É muito desafiador, pois é. É um exercício de fé. E pela bênção na família, nós que conhecemos a palavra de Deus, precisamos começar a agir assim. A palavra do Senhor diz, o apóstolo Paulo diz que nós somos ministros da reconciliação. Guarde isso no seu coração. Ministros da reconciliação. A reconciliação na nossa família começa com o ministério que Deus nos deu. Nós não somos ministros da desunião, nós não somos ministros da discórdia. A palavra diz que nós somos ministros da reconciliação. A palavra diz que Cristo veio reconciliar todos em Deus. E isso começa como nossa missão. Às vezes estamos querendo pregar o evangelho para o mundo, para as pessoas. Deixa eu te dizer, as boas novas do evangelho precisam começar a ser ministradas dentro do nosso lar, sobre a nossa família. Então, já que proferimos isso, já profetizamos isso em canção, eu quero convidar você para a gente orar pela sua família nesse momento, principalmente por você que tem vivido um tempo de conflito familiar. Eu creio nessa bênção de unidade, o amor de Deus sendo derramado sobre a sua casa e sobre a sua família. Você pode dizer amém? Eu creio num Deus que reconcilia e restaura todas as coisas. Meu Deus, nós oramos neste momento e empenhamos a nossa fé diante de Ti, meu Deus, pedindo uma bênção sobre cada casa, sobre cada lar, sobre cada família. A Tua palavra diz que o sinal da vinda daquele que anunciaria as boas novas é que o coração dos filhos se converteriam ao coração dos pais, e o coração dos pais aos filhos. E a Tua palavra diz que, do contrário, a terra estaria amaldiçoada. Toda maldição, meu Deus, que temos visto em tantos lugares, que envolve violência, corrupção,
crimes, toda essa maldição, ela se origina em uma família onde coração de pai e filhos, pais e filhos não estão conectados e voltados uns para os outros. Nós declaramos essa bênção. Eu declaro a tua bênção sobre cada família. Eu oro, meu Deus, por famílias onde pessoas que se amam não estão conseguindo se falar, se conectar. Restaure a unidade. Meu Deus, uma família unida é uma família forte e resistente aos ataques do maligno. E o maligno sabe disso, ele sabe que uma família unida consegue resistir a toda a estratégia do mal. No nome de Jesus, aproveitando esse tempo, meu Deus, de encerramento de ano, fechamento de ciclo, nós declaramos a bênção do Senhor sobre os filhos, sobre os pais, sobre a família, declarando a bênção de unidade, no nome de Jesus, declarando a bênção do perdão. Eu declaro perdão, meu Deus, sobre essa família, que pessoas se movam, que pessoas se sensibilizem para buscar esse perdão. Eu oro por pessoas que estão sem se falar há um tempo, que o Senhor promova esse momento da reconciliação, que o Senhor mova os corações, que os corações, meu Deus, se movam para receber esse perdão. É o que nós concordamos nesta manhã, a bênção dos céus sobre cada família, a bênção de reconciliação, no nome de Jesus, amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Declaramos a bênção do Senhor sobre cada casa, sobre cada família, no nome de Jesus, amém? Falar em bênção, próxima quarta-feira teremos um grande momento de bênção aqui na nossa comunidade, o último batismo de 2025. Estamos muito felizes com as pessoas que se decidiram para esse batismo, e você precisa estar aqui na próxima quarta-feira celebrando a vida em Cristo desses irmãos, inclusive orando por pessoas da sua família que irão se batizar nos próximos batismos. Essa semana eu recebi o testemunho de uma irmã que disse que todas as vezes que tinha batismo ela orava, dizendo: olha, eu creio, meu Deus, e apresentava ao Senhor uma pessoa, dizendo: eu creio que essa pessoa irá se batizar. E agora, nesse batismo de dezembro, essa pessoa que foi alvo da oração dessa irmã está descendo as águas do batismo para a glória do Senhor. E é isso que você precisa fazer: orar por aqueles que você ama, declarando a bênção do Senhor. E estaremos aqui testemunhando na próxima quarta-feira um santo batismo e uma grande festa para o Senhor, amém? Estamos nos preparando, irmãos, para o momento final de 2025. Então, eu quero trazer uma palavra muito rápida, mas de orientação, e uma palavra precisa para você e para a sua família sobre o Natal. Eu entendo, irmãos, que há um movimento no mundo, e é estratégico isso, tá? Para que a gente não celebre essa data que é tão importante para nós cristãos. Nós cristãos celebramos o Natal. E é bem interessante que pessoas que dizem que nós não podemos celebrar o Natal, têm uns argumentos assim bem curiosos, né? Nós não podemos celebrar o Natal porque dezembro não é o mês que Jesus nasceu. Dia 25 de dezembro não é a data que Jesus nasceu. Irmãos, todos nós sabemos disso. Todos nós sabemos que dezembro é o tempo menos provável. Quando a gente olha os fatos e a lógica do nascimento de Jesus, dezembro é o mês menos provável para Jesus ter nascido, né? Mas ele nasceu em algum dia, que ninguém consegue precisar. Todas as vezes que eu estou falando sobre a necessidade de celebrarmos o Natal, eu tenho um testemunho pessoal, né? Eu sou bisneto de escravo. A minha bisavó, ela foi escrava. Então ela não teve registro civil quando criança. Depois, na infância, ela foi liberta, né? Ela recebeu alforria e ela só veio registrar mesmo, só teve registro civil só na adolescência, já quase juventude. E ninguém nunca conseguiu precisar o dia, a data que ela nasceu. Mas eu lembro que nós sempre celebramos aquela data que estimavam que tenha sido a data que ela nasceu.
Porque nós não celebrávamos um dia do mês, nós celebrávamos a vida dela. Então, quando chegava naquele dia do mês, que disseram que foi o dia que ela nasceu, a família celebrava, cantava os parabéns, agradecia a Deus pela vida dela. Porque o mais importante para a gente não era um dia do mês, era a vida dela. Eu penso que quando nós falamos do Natal, principalmente, irmãos, por conta de toda uma estratégia maligna que existe no mundo hoje, para que essas datas, elas não sejam celebradas. E há um movimento para isso, tá? Há um movimento que durante um tempo, eu tenho 46 anos e nasci praticamente e me criei dentro da igreja, até dentro da igreja. Olha, não pode celebrar Natal por isso, porque a data é isso e celebra isso. Nós celebramos Jesus, e isso precisa ser celebrado na sua família. Natal é tempo da família. Natal é tempo para a gente ensinar para os nossos filhos de forma correta, dentro da palavra de Deus, de que alguém muito importante veio a esse mundo e mudou a história da humanidade, mudou a nossa vida. Os nossos filhos precisam ouvir isso. Os nossos filhos precisam ser ensinados que Natal, por exemplo, não é Papai Noel. Natal é a celebração de Jesus, é o tempo de unir a família. A oração que eu fiz nesse momento, o tempo que nós estamos vivendo é propício para celebrar a unidade da família. Então nós precisamos estrategicamente usarmos essa data. Até porque, como eu falei, há um movimento no mundo contrário a isso. Essa semana eu estava vendo alguns vídeos em Bruxelas, em Milão, onde cristãos estavam em festas natalinas e sendo desrespeitados por muçulmanos. Isso na Europa está muito comum. Interessante, né? Que a turma que prega a tolerância é a turma que mais desrespeita. E eu falava sobre isso no culto das 7 da manhã. Nós, irmãos cristãos, que viemos de uma base e de uma matriz judaico-cristã, nós somos pacifistas. Você já percebeu como desrespeitam a nossa fé? Como desrespeitam os nossos símbolos? Eu estava impressionado com esse vídeo que eu vi. Os cristãos celebrando o Natal e muçulmanos lá em Bruxelas, fazendo barulho. Imagine o contrário. Durante muito tempo, por exemplo, aqui no Brasil e em outros países também, símbolos, por exemplo, da fé católica, que é uma fé cristã, são vilipendiados, desrespeitados. A pergunta bem curiosa que eu faço para a gente pensar: você vê símbolos de outra religião, principalmente falando da religião islâmica, você vê ser desrespeitado? Aliás, a última vez que um cartunista na França tentou fazer algo jocoso, vocês lembram recentemente o que aconteceu? Nós somos pacifistas, nós somos da paz. Agora, uma coisa que nós precisamos firmar posicionamento é não abrir mão das nossas celebrações. Essa semana eu estava ouvindo uma mensagem de um rabino dizendo por que o povo judeu, durante milênio, viveu longe da sua terra, e esse povo consegue nutrir as suas tradições. Um dado curioso: se você tem alguma família que você é amigo, que levou os filhos para viver em outro país, por exemplo, eu conheço pessoas que a família levou os filhos para viverem nos Estados Unidos. Sabe um dado curioso que mostra? É que a língua portuguesa em famílias que foram para outros países, a língua portuguesa só consegue se manter firme no seio dessa família durante até a 3ª geração. Depois disso ninguém mais fala português, só fala inglês. Os judeus, durante milênios, viveram longe de sua terra. E hoje, eles falam a mesma língua, o mesmo idioma que Moisés falava há milênios. Por quê? Tradição familiar. Eles celebram suas festas. Eles celebram os fundamentos das suas tradições. Então não é à toa o movimento que nós vemos no mundo para nós deixarmos de celebrar os nossos marcos. Isso foi dito lá em Deuteronômio e foi repetido por Salomão.
não remova os marcos que foram estabelecidos. Por quê? Porque a tradição sustenta a família. A tradição sustenta os vínculos familiares. Então, Natal, sim. Natal é um momento estabelecido para que os vínculos familiares, eles sejam fortalecidos. Então é o tempo para você estar com a sua família. Pastor, eu não estou com a minha família aqui, minha família está longe. É o tempo para você estar com a família que Deus te apresentou, que são os seus amigos. Esses dias eu estava cortando o cabelo, e aí o barbeiro que corta meu cabelo já há muito tempo disse: ô Zoar, que bom que você está aqui, quero te pedir uma palavra, porque eu tenho um cliente que é cristão, e aí ele começou a ficar meio confuso, porque a pessoa que é líder religioso dele disse que ele não pode celebrar o Natal, nem ter árvore de Natal na sua casa, porque a árvore de Natal tem um símbolo, e começa a fazer aquelas viagens, né, gente? Eu entendo, meu irmão, que tudo aquilo que reforça o vínculo, por exemplo, lá em casa, quando a gente vai montar a árvore de Natal, que para a gente não tem nenhuma simbologia pagã, pelo contrário. A gente junta as crianças, e enquanto eu estou montando com ele a árvore de Natal, eu vou dizendo: filho, isso aqui não é símbolo religioso, mas eu quero te explicar o que é o Natal para a gente. Natal é isso aqui, ó. Então é nessa época de Natal que eu e os meus filhos, a gente assiste filmes, onde eu reforço para eles quem é Jesus. Por exemplo, um filme aqui para pais, principalmente que tem crianças, uma animação chamada Estrela de Belém. Assista isso com seus filhos. Aliás, lá em casa, todos os anos, nessa época, a gente repete esse filme. Assiste com eles, para que eles entendam que essa data, para a gente, é emblemática. Não é um dia, não é 25 de dezembro. É uma época do ano onde nós cristãos precisamos celebrar a vida de Cristo dentro da família, e o mundo está carente disso, e nós precisamos disso, celebrar isso no nome de Jesus, amém? Você pode aplaudir ao Senhor por isso? Vamos celebrar o Natal, em nome de Jesus. Como diz o pastor Saião, né? Ele diz que os muçulmanos, eles têm os sunitas e os xiitas, e nós cristãos evangélicos, nós temos os chatitas. Quando você vê alguém falando contra o Natal, esses aí são os chatitas, tá? Os chatos mesmo, que possivelmente a vida é cheia de amargura e não gosta de celebrar. Nós somos felizes e vamos celebrar para a honra e glória do nosso Deus, amém? Falando em celebrar, nós teremos a nossa celebração de Natal no dia 24 de dezembro, é uma quarta-feira, é dia do nosso culto do meio da semana, e pensando exatamente no momento que você... É importante que você esteja com a sua família. Nós faremos 2 momentos de celebração, tá? Eu sei que algumas pessoas já têm dito: pastor, mas é um dia que não é feriado, mas a gente está dando oportunidade para você vir em horários flexíveis, né? Então nós teremos uma celebração às 10 da manhã, para aqueles que de fato no final da tarde já querem estar cuidando da ceia da família, estar com a sua família. Você vai poder vir mais cedo, e teremos esse culto às 10 da manhã, e depois a nossa segunda celebração às 17 horas, tá? Essa transmitida ao vivo, e depois você vai ter oportunidade de se preparar com a sua família, na ceia, na sua casa, com os seus amigos, tá? E também faremos assim no dia 31, no culto da virada. Nós teremos um culto às 10 da manhã, e teremos também uma celebração às 17, para dar tempo de você chegar em casa bem. Essa época, né, do dia 31 aqui nessa região, já é uma região que vai estar com um movimento diferente por conta da festa aqui por essa região. Então, uma oportunidade da gente sair cedo também de casa, e você estar cedo na sua casa para celebrar com a sua família. O propósito é esse, né? Reforçar a celebração dentro do nosso núcleo familiar, tá bom? A gente vai reforçando esses avisos no decorrer do mês, como o pastor Wagner avisou. Domingo é Santa Ceia do Senhor, a última Santa Ceia estaremos celebrando também aqui no próximo domingo. Vamos meditar na palavra? Abra sua Bíblia no livro do profeta Abacuque, capítulo 2. Nós temos falado em novembro e em dezembro sobre visão. 2026 é o ano da colheita, e toda colheita precisa estar sendo assegurada por uma visão, e vamos continuar falando sobre isso hoje. Profeta Abacuque, esse é aquele exercício bom para quem gosta de escola bíblica, né? Onde é que está esse livro, pastor? Abacuque. Vamos lá, vou ajudar você.
está entre Naum e Sofonias. Espero ter ajudado, tá? Entre Naum e Sofonias você vai achar Abacuque, né? Não vai fazer feito o irmão não, que disse Facebook, pastor. Não, não é Facebook, é Abacuque. Está depois de Naum e antes de Sofonias. Esses são os profetas menores, tá, gente? Nós conhecemos essa parte da Bíblia como os profetas menores. Então, Abacuque, capítulo 2, nós vamos ler a partir do versículo 1. E diz assim a palavra. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. Ficarei no meu posto de sentinela e tomarei posição sobre a muralha. Aguardarei para ver o que o Senhor me dirá e que resposta terei à minha queixa. A resposta do Senhor. Então o Senhor me respondeu: escreva claramente a visão em tábuas. Escreva claramente a visão em tábuas, para que se leia facilmente. Pois a visão aguarda um tempo designado, ela fala do fim e não falhará. Ela fala do fim e não falhará. Ainda que demore, espere-a, porque ela certamente virá e não se atrasará. Escreva: o ímpio está envaidecido, seus desejos não são bons, mas esse é o texto que norteou as ações de Martinho Lutero, né? O justo viverá pela fé. O justo viverá pela fé. O título da mensagem de hoje, irmãos, é uma necessidade que todos nós precisamos ter de escrever, não apenas numa folha de papel, não apenas numa prancheta, mas escrever a visão de futuro que Deus tem para a gente, porque isso é o que nos sustenta. Se a visão de futuro estiver muito bem descrita. Temos algumas lições práticas aqui, né? Primeiro, a palavra diz que o Senhor dá a seguinte orientação ao profeta Abacuque: retire-se, vá para o lugar de sentinela, suba na fortaleza. Irmãos, todas as vezes que nós queremos ter uma visão distinta de um momento da nossa vida, de um fato do nosso cotidiano, nós precisamos nos afastar e estar num lugar mais alto, tendo uma visão mais privilegiada. É o que o profeta faz. Ele diz que foi para o lugar de sentinela. Ele diz que foi para o lugar de destaque de visão da fortaleza. Por quê? Porque quando nós estamos vivendo uma situação complicada e nós estamos num lugar mais baixo, fica mais complicado da gente interpretar o momento. Por exemplo, eu estou aqui nesse lugar. Para eu ver o Luciano, que está exatamente aqui nessa minha direção, nesse lugar que eu estou, eu terei muito mais dificuldade de vê-lo, de enxergá-lo. Mas se eu fizer isso aqui, ó, se eu for para um lugar mais alto, eu vou consegui-lo agora enxergar melhor. Consigo agora ter um vislumbre melhor de onde ele está, como ele está. Quer ampliar sua visão sobre esse momento que você está vivendo e sobre a próxima etapa da sua vida? Você vai ter que se deslocar. E esse deslocamento não é físico. Às vezes ele é emocional. Você entende por que tem algumas pessoas que não estão conseguindo controlar a sua alma, seus ímpetos, suas emoções, porque o lugar de onde você está vendo essa situação está te deixando mais confusa, mais confuso. Quem sabe se afastar um pouco e, como diz Abacuque, né, subir na torre de vigia, isto vai te dar uma compreensão maior. Sabe como isso acontece na prática? Você está ali em meio ao turbilhão de dúvidas, pessimismo, questionamentos, ira, rancor. Aí você tem uma conversa com alguém e nessa conversa, alguém começa a te orientar dizendo: olha, por que você não olha essa situação por esse ângulo? Você já parou para pensar que isso que você está vendo não é tão assim? Sabe que movimento está sendo esse? Deus está te tirando do lugar e te colocando numa visão mais privilegiada.
Irmãos, quantas pessoas que pedem atendimento pastoral e a pessoa chega completamente perturbada porque parece que a situação está pressionando e sufocando. Aí a pessoa tem 40 minutos de conversa. Nesses 40 minutos, quando a gente convida a pessoa para pensar, olha, você está dizendo que está assim, né? Se você enxergar por esse prisma, você não acha só essa frase aí? Faz a pessoa se deslocar da situação e fazer como fez o profeta, né? É interessante que ele diz que ele tinha uma queixa, ele apresenta essa queixa ao Senhor e o Senhor o convida para sair daquele lugar. Isso acontece muito. Quando pessoas, por exemplo, estão já selando o final de um relacionamento. Estão os dois ali conflitando, brigando, uma confusão generalizada. Aí alguém, na sabedoria de Deus, diz assim, olha, faz o seguinte, vai conversar com fulana. Vai conversar com fulano. Eu acho que sua visão vai mudar. É esse movimento. O movimento de ir para a torre de vigia, para quê, pastor? Para mudar a visão. Para mudar a visão. Eu já atendi, irmãos, pessoas endividadas. Pessoas que já chegaram para mim dizendo, pastor, se essa situação não for resolvida essa semana, há risco até de morte. E numa conversa de 40 minutos, só fazendo perguntas para aquela pessoa, o Espírito Santo começou a mostrar para aquela pessoa que o desespero da sua alma era exatamente o quê? A falta de uma visão mais distante da situação. É ir para a torre de vigia. É como diz o profeta Abacuque, ir para a torre de sentinela. Ninguém consegue mudar a visão permanecendo no mesmo lugar, no mesmo plano. Por quê? Porque eu tenho dito nos últimos domingos que o maior inimigo de uma visão são os olhos. E às vezes os nossos olhos estão embaçados exatamente por quê? Porque a gente está sempre enxergando as coisas, os assuntos e as pessoas de um mesmo ângulo. O profeta diz, ficarei no meu posto de sentinela e irei para a torre de vigia. Pronto, saí do meio do problema, saí do meio da minha queixa. Deus está me levando agora para uma visão privilegiada. Esse é o início da nossa mensagem nessa manhã. Para você conseguir desenhar uma visão de futuro, você vai precisar se deslocar. Para nós conseguirmos desenhar uma visão de futuro, de providência, de prosperidade, a gente vai ter que fazer um movimento de recuo. E ir para um lugar que Deus quer nos levar para a gente olhar para a situação e dizer, olha rapaz, não é essas coisas todas que eu estava vendo. Eu acho que a minha visão estava muito opaca, estava muito nebulosa, porque eu estava olhando tudo só pelo mesmo prisma daquela última conversa, só que o tempo já passou. A situação já pode ter mudado. Sair da posição para ter uma visão privilegiada é o primeiro passo. É o primeiro passo para Deus trazer paz ao nosso coração. E eu quero te fazer essa pergunta nesta manhã. Será que é isso tudo mesmo? Desespero que tem tomado conta do teu coração, é isso tudo mesmo? Porque se for, entenda, você tem um Deus poderoso suficiente para resolver essa situação. Você pode dizer amém? Mas quem sabe, Deus pode aplaudir ao Senhor por isso. Mas entenda, Deus ele continua sendo poderoso para agir no vale ou agir na montanha. Mas quem sabe, às vezes a gente está imprimindo muita angústia numa situação e o simples fato da gente se deslocar como fez o profeta Abacuque, as coisas já começam a se demonstrar um pouquinho diferentes. Esse é o primeiro passo. Então a palavra diz que ele se desloca, ele pede uma resposta a Deus por uma queixa que ele tinha, e então o Senhor mostra para ele a visão.
o Senhor dá a ele um vislumbre. Ele diz: olha, eu apresentei ao Senhor uma queixa, e Deus então me trouxe uma resposta. E a resposta qual foi? Uma visão. E o Senhor diz para ele: essa visão precisa ser desenhada. O curioso é que a palavra aqui, no original hebraico, escrever, quando Deus diz para ele, escreva a visão, quando a gente vai buscar a raiz da palavra, essa palavra aqui, escrever, tem mais relação com desenhar. Olhe esse mesmo texto que a gente leu na versão da Bíblia Viva. Não sei se você tem aí a versão da Bíblia Strong, mas na versão da Bíblia Viva, diz assim, esse mesmo texto que a gente leu, diz assim: agora vou subir a minha torre de vigia e esperar para ver que resposta Deus vai dar à minha queixa. Vou subir na torre de vigia e esperar que resposta Deus vai dar à minha queixa. E o Senhor me diz: escreva a minha resposta em uma prancha. Interessante, né? Aqui na versão da Bíblia Viva diz para escrever numa prancha. Imagina, Ricardo, imagina um desenhista, um designer, como era antigamente, com um papel ali, você desenhando na prancha. É isso que Deus está dizendo. A minha resposta, a resposta que eu te dei, eu quero que você escreva numa prancha, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem num relance e saia correndo para contar aos outros. Eu gosto da versão da Bíblia que diz assim: escreva a visão em um lugar muito grande, para que uma pessoa que passe correndo a cavalo entenda a sua visão. Quem passar apressado vai entender o que você desenhou, o que você escreveu. Mas não tem relação só com as outras pessoas. Nós precisamos, irmãos, escrever a nossa visão de futuro de tal forma para que naqueles dias, olhe para mim, naqueles dias mais corridos nossos, sabe aquele dia que a gente acorda e não tem tempo de orar? Isso acontece. Sabe aquele dia que a gente acorda e nem deu tempo de se voltar para a Bíblia para ler Deus falando com a gente? Isso acontece. É aquele dia que você acorda e você já acorda resolvendo as coisas. A palavra está dizendo que se a visão estiver bem desenhada nesses dias corridos demais, a mensagem da visão vai estar muito clara no nosso coração. Deixa eu te dizer, é isso que faz com que a gente não desista. É isto que faz com que a gente volte a orar por aquele assunto. É nesse dia que a gente está querendo jogar tudo para o ar que a gente lembra: peraí, eu sei o que Deus falou comigo. Eu sei o que Deus disse que faria no meu casamento. Eu sei o que Deus disse que faria em relação aos meus filhos. Eu sei o que Deus disse que faria em relação a essa situação. A visão está clara. A visão é nítida. Quando nós escrevemos, irmãos, a visão de forma clara, ela fica gravada na nossa mente. E mesmo nos dias mais corridos, mesmo quando a gente passa nessas situações correndo, a visão está gravada no coração. É isso que ele está dizendo. Escreva a minha resposta em uma prancha, em letras bem grandes, para que qualquer pessoa possa ler a mensagem num relance e saia correndo para contar aos outros. Agora receba essa promessa de Deus na sua vida. Aguce seus ouvidos para confirmar essa palavra e gravá-las no teu coração. Essas coisas que planejei, diz o Senhor, não acontecerão, porém, imediatamente. Não acontecerão imediatamente. Devagar, firmemente e com certeza, vai se aproximando o tempo em que a visão será cumprida. Se parecer demorar muito, não se desespere, porque tudo vai acontecer mesmo. Seja paciente. O cumprimento dessa promessa não vai chegar nem um dia atrasado. Diga graças a Deus. Você pode aplaudir ao Senhor comigo? Nem um dia atrasado. O cumprimento vai chegar e não vai ser um dia atrasado. Diga graças a Deus.
Diga para a pessoa do seu lado, Deus não se atrasa. Diga para a pessoa do seu lado, desenha a visão. Deus não vai se atrasar para cumpri-la. Amém? É interessante que a gente tem falado sobre colheita, né? Mas antes de falar do agricultor que antes de semear, ele desenha a terra, já parou para pensar nisso? Toda plantação que você enxerga, esses dias a gente estava indo para Salvador e a gente estava chegando ali em Diaroba e a gente olhou assim para as montanhas, o desenho mais lindo do mundo, uma plantação de laranja, muito lindo a gente ver aquilo. A gente via o desenho delimitando a faixa de terra. Aquela cultura de laranja ali plantada tinha uma faixa de terra previamente desenhada para a gente estar tendo aquela visão. É o que o agricultor faz. O agricultor, antes de colocar a muda, antes de colocar a semente, primeiro ele desenha onde vai ser plantado. E essa visão, olhe para mim, antes dela ir para o solo, primeiro ela está nos olhos do agricultor. Converse com qualquer pessoa que lida com terra, principalmente quem tem muita terra. Então ele estabelece, olha, aqui vai ser plantado feijão, aqui vai ser plantado laranja, isso está na mente dele. O desenho está no coração. No culto das 7 da manhã eu fiz um paralelo com aquilo que acontece quando a gente pede para o arquiteto fazer um desenho para a gente. Você que um dia comprou um terreno e você se empenhou para construir sua casa, você lembra como foi, né? Então você tinha ali um terreno cheio de mato, tinha nada visível, só areia, só mato. Aí você foi atrás de um arquiteto, E o que você disse para ele? O que você disse para ela? Deixa eu te dizer o que você disse. Você disse o que estava no teu coração. Tem alguém aqui nessa manhã que é arquiteto? Tem algum arquiteto aqui? Ah, ela ali. Ei, Rayane, Deus abençoe. Me ajude aí e me oriente se não é assim. Alguém chega para você e diz assim, olha, eu quero assim, essa parte aqui vai ser das crianças, aqui eu quero a churrasqueira, só que ele não está vendo nada, tá? Só está traduzindo para o arquiteto como é que vai ser. Eu quero que tenha um quarto assim, tal. E, gente, quem é que está tendo a primeira visão? Quem está tendo a primeira visão é o dono da terra. Aí o que acontece? A arquiteta, a Rayane, vai lá e diz, é isso, ela só vai anotando. Olha, me dê 1 mês, 2 meses, e eu vou te apresentar a primeira visão. 1 mês depois, 2 meses depois, 3 meses depois, a arquiteta chega para a pessoa e diz assim, vamos aqui, vamos fazer uma apresentação aqui para vocês. Isso aqui é a visão que você me passou. É ou não é assim? Gente, quem aqui já olhou pela primeira vez uma maquete, uma planta? É indescritível a sensação quando você olha para aquela visão. É indescritível. Eu estava falando aqui no culto das 7 da manhã, a primeira vez que foi apresentado para a gente o desenho aqui, de onde nós estamos. Era só o galpão antes dessas colunas aí. A gente chegou para o arquiteto e disse assim, olha, a gente quer que a igreja seja assim, sala de crianças, um auditório, uma sala familiar. Não sei se os irmãos perceberam, mas a gente está em outra fase de ampliação, né? Daqui a pouco aquele ambiente ali atrás vai estar cheio de cadeiras, em nome de Jesus, mais 200 cadeiras vão estar ali. E daqui a pouco sua família vai estar aí sentada perto de você, aí nessas cadeiras, em nome de Jesus. Eu já orei no culto das 7 da manhã, dizendo, olha, tem uma pessoa sentada do teu lado, essas cadeiras estarão preenchidas, amém? Ali agora é a nossa sala familiar, os irmãos que vão estar com os bebês ali, do lado aqui é o berçário. Então, tudo isso foi desenhado. Hoje eu estou vendo, é o primeiro domingo onde eu olho aqui para o lado e eu vejo, olha, tem uma sala familiar ali. Mas eu já tinha visto isso aqui dentro, Essa visão que eu estou tendo hoje, eu já tinha visto aqui dentro. E foi indescritível. Quando o projeto foi apresentado para mim, para a Dani, depois para o nosso grupo estratégico, a gente olhou e disse, nossa, vai ficar muito bom, vai ter mais espaço, as crianças terão mais espaços. Sabe quanto tempo demorou para a gente ver isso? Meses. Mas a visão era clara. A visão que nos foi apresentada era clara. Essa é a mensagem de Deus para o profeta. A mensagem de Deus para o profeta é: desenhe a visão.
Desenhe a visão. Quando você desenha a visão, o tempo não consegue lhe vencer. Quando você desenha a visão, o tempo não consegue derrubar a sua fé. Sabe por quê? Todas as vezes que você vai querendo fraquejar e pensar, eu acho que não vai dar, eu acho que a gente não tem recurso, eu acho que não tem como fazer isso. O que vem claro no seu coração? A visão que foi desenhada. Como eu disse, mesmo nos dias mais corridos da vida, você quer desistir, mas o que te sustenta? A visão. É a visão que fortalece. Todos que estão casados, por mais que vocês já enfrentaram e vão enfrentar ainda desafios, sabe o que tem sustentado o casamento, o seu relacionamento? Uma visão de família, uma visão de base familiar. Sabe você que já pensou em pedir demissão de onde você está algumas vezes? Sabe o que sustentou você lá e tem sustentado? Uma visão que você tem. Irmãos, quando nós não temos uma visão, nós desistimos facilmente. No culto das 7 da manhã eu orava, lembrando com os irmãos, como é que estava a nossa vida há 5 anos? Você lembra como eu e você, a gente estava há 5 anos? Pandemia estourada. Quem tinha empreendimento, desesperado. Pessoas que dependiam de clientes, todo mundo trancado em casa. O que foi que nos sustentou, gente? O que nos sustentou foi sempre uma visão de futuro sendo alimentada. Vai passar. Já já isso passa. Já já se resolve. E a gente então dava mais um passo. A gente olhava ao redor, vocês lembram que eu disse? Que o maior inimigo de uma visão é o quê? Os olhos. O maior inimigo de uma visão são os olhos. Nós olhamos para a realidade e nos desesperamos. Focamos na visão, continuamos avançando. Olhamos ao redor, nos desesperamos. Focamos na visão bem desenhada e continuamos andando. Lembre como foi para você terminar o curso que você concluiu? A pós-graduação. Teu mestrado, lembra? Você olhava ao redor, o pensamento é, não vai dar. Você olhava para a visão, é o que sustenta. A visão bem desenhada, gente, sustenta o propósito. É imperativo que a gente desenhe a visão, porque isso sustenta o futuro. Nós precisamos ter esse entendimento. Durante todo o mês de novembro, e eu quero te fazer um convite, durante todo o mês de novembro, nós estivemos aqui em 21 dias de jejum e de oração. Eu quero convidar você para essa semana, você voltar a revisitar aquele cartão de oração. Volte lá essa semana. Volte lá para você reler o que você escreveu, porque ali está a tua visão. Ali você defendeu diante do Senhor, como diz Abacuque, né? Eu tinha uma queixa e eu levei essa queixa diante do Senhor. Quando eu levei essa queixa diante do Senhor, Ele me deu a resposta. E qual foi a resposta que Ele me deu? Uma visão. E Ele disse para mim, desenhe a visão. Eu ouso dizer, irmãos, que mais do que a oração que a gente acha que é que nos sustenta, a oração nos sustenta se a visão estiver bem descrita. Por isso que me preocupa, porque muitas pessoas, irmãos, só têm sobrevivido. São raras as pessoas que têm uma visão de futuro descrita. Eu vou insistir nisso. Qual é a tua visão para os próximos 5 anos? Qual é a visão da tua família? Vocês enquanto casal, qual é a visão da família para os próximos 5 anos? Isso precisa estar desenhado. Quando nós apresentamos as nossas queixas ao Senhor, o Senhor nos dá a resposta. E qual é a resposta? Uma visão, movida pela fé, movida pelo propósito. E então, a gente pega isso e desenha. Sabe aqueles 3 cartões que você usou durante os 21 dias de oração? Plantio, cultivo e colheita. Tem lá descrito muita coisa que em lágrimas você traduziu
na tua oração ao Senhor. Ali está a tua visão. Pastor, eu não participei dos 21 dias de jejum e oração. Então eu quero te fazer um convite. Hoje, como exercício, chegar em casa, escreva tudo aquilo que o teu coração se move para apresentar ao Senhor para esse próximo ciclo de 2026. Porque essa é a tua visão. Essa é a tua visão. Tem pessoas, irmãos, que escrevem e colocam isso na porta da geladeira. Tem pessoas que escrevem e colocam na porta do armário. Aliás, eu conheço pessoas que distribuem na casa. Coloca num papel de folha de A4, A3 para ficar maior, né? Tá lá. Ó, 2026 é isso aqui. Eu orei por isso, por isso. Todas as vezes que eu passo até correndo, tá claro. É isso que Deus disse a Abacuque. Escreva a visão, até quem passa correndo vai ver. Tá claro. Sobre isso que eu tenho orado. Sobre isso que eu tenho jejuado. Sobre isso que eu tenho pedido ao Senhor. Deus ama tanto, gente, esse negócio de escrever a visão, que Ele faz o mesmo movimento que Ele fez com Abacuque, Ele faz com Moisés, quando Ele revela a Moisés como seria o tabernáculo. E o movimento é o mesmo, tá? Você não consegue ter uma visão clara se você não sair desse lugar que você está, pressionado, conflitante. Você tem que fazer um movimento para sair, para a sua visão se ampliar. Por isso que tem pessoas, irmãos, que estão dentro de um relacionamento conflitante, que tem atrasado a sua vida, tem atrasado o teu processo, e você não sabe como sair desse relacionamento. Aí às vezes a pessoa decide, olha, eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer uma viagem no fim de semana, para ver se a minha mente clareia. É o que traz a salvação. Porque fazer um movimento para sair do lugar onde a gente está, traz uma visão diferente. Deus queria dar a Moisés a visão do tabernáculo, daquilo que apontaria para nós hoje, que a palavra diz que somos templo e morada do Espírito Santo. Aí o que Deus faz? Tira Moisés do meio do povo, leva Moisés para o Monte Sinai, e lá durante 40 dias ele revela a Moisés os mandamentos, e dá o que a Moisés também, gente? A visão do tabernáculo. Agora, olha a recomendação que Deus traz a Moisés. Abra sua Bíblia, por favor, em Êxodo capítulo 25. Segundo livro da Bíblia, e nós já vamos encerrar. Êxodo capítulo 25. Olha a recomendação que Deus traz a Moisés, de acordo com a visão que ele lhe deu. Êxodo capítulo 25, os versículos 8 e 9, e depois a gente vai ler o versículo 40. Olha o que diz a palavra. Êxodo capítulo 25, versículo 8 e 9. E farão um santuário para mim, e eu habitarei no meio deles. Façam tudo como eu lhe mostrar, conforme o modelo do tabernáculo e de cada utensílio. Que Deus está dizendo, ó, lá no monte eu te mostrei um negócio, faça do jeitinho que eu te mostrei. Agora olha o que diz o versículo 40, o último versículo. Tenha o cuidado de fazê-lo segundo o modelo que lhe foi mostrado no monte. Tem que ser do jeito que eu te mostrei. Irmãos, ter uma vida guiada por Deus é estabelecer o modelo da nossa vida de acordo com o modelo que os céus imprimiram para nós. Não costuma dar certo pessoas que estão guiando a sua vida só pelos seus olhos. Sansão se deu mal por isso. Tenho repetido essa trágica história de Sansão, porque isso reflete a vida de algumas pessoas. Quando Sansão foi escolher o relacionamento que ele teria, e o pai e a mãe disse para ele: meu filho, pense bem, essa moça. Qual foi a resposta de Sansão para a mãe e para o pai? Tem que ser ela, porque é ela que agrada os meus olhos. Ela agrada os meus olhos.
Jovens, vocês estão na fase da vida das escolhas mais importantes. Cuidado com seus olhos. Sabe qual é o modelo que dá certo, gente? O modelo que o céu projetou para a nossa vida. Esse modelo dá certo. Por isso que o Senhor está dizendo a Moisés: Moisés, eu te dei um modelo, escreva, porque a sua visão e a confecção da sua visão é de acordo com o modelo que eu te mostrei. Qual é a vida modelo que você acha que Deus planejou para você, nesse próximo ciclo 2026? O que você acha que Deus planejou para a tua vida? Que tipo de relacionamento, jovens, vocês acham que Deus planejou para você? Qual? Um relacionamento que você tem que estar mendigando amor e atenção de alguém? Qual é o modelo de vida financeira, meu irmão, minha irmã, que você acha que Deus planejou para você? Porque o Senhor disse para Moisés: olha, faça tudo de acordo com o modelo que eu dei. Qual que você acha que é o modelo? Qual que você acha que é o modelo de família que Deus estabeleceu para a gente? Qual o modelo de família que Deus sonhou para a gente? Irmãos, o modelo que Deus tem para a gente é o modelo que dá certo. O problema, olhe para mim, eu quero dizer isso para encerrar, é quando a gente está tentando estabelecer um modelo para a nossa vida, traduzido pelos nossos olhos, traduzido apenas pela nossa visão. E deixa eu te dizer, tá? O nosso inimigo, ele é expert em nos apresentar modelos fascinantes. Modelo que foi apresentado a Sansão. Qual foi o final de Sansão? Cego. Qual o final de Sansão? Por seguir apenas o modelo dos seus olhos? Cego. Olhos vazados, andando em círculo, rodando um moinho, fazendo o trabalho de um burro. Porque esse é o final da vida de Sansão, né? Quem deveria rodar o moinho era um animal, um burro. O final da vida de Sansão foi assim, andando em círculos, fazendo o trabalho de um animal, com os olhos furados. Por quê? Porque o modelo que ele estabeleceu para a sua vida foi o que ele disse para os seus pais: eu quero algo que agrada aos meus olhos. Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o final deles são caminhos de morte. Eu preciso desenhar a visão de acordo com o modelo que os céus estabeleceram para a minha vida. Eu quero te convidar como exercício essa semana. Faça o desenho. Estabeleça um modelo para a tua vida em 2026, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Se você não consegue desenhar uma visão sobre a sua vida, qualquer pessoa vai te apresentar uma visão e você vai comprar. Sabia disso? Qualquer pessoa vai te apresentar um modelo e você vai achar que é bom. Quando nós entendemos o modelo que os céus estabeleceram para a nossa vida, isso é inegociável. Inegociável. Às vezes eu vou até titubear, mas lembro: não, peraí, não foi isso que Deus planejou para mim. Não foi isso que Deus pensou para a minha vida. O Espírito Santo move o meu coração e eu quero trazer essa palavra reforçada para os jovens. Quando você for escolher bem uma pessoa que você vai caminhar o resto da vida ao lado dessa pessoa, pense no modelo que você acha que Deus pensou para a tua vida. Pense. Não escolha com seus olhos. Mas a chance disso dar errado, ela é muito grande. Repita, irmãos, por isso que tem tantas pessoas mendigando amor, atenção, presença. Meu Deus, como eu vejo jovens dentro de relacionamentos mendigando presença, mendigando atenção, mendigando amor. Gente, que tipo de modelo de relacionamento é esse? Nós olhamos e a maioria tem vivido assim, perdida. Por quê? Porque o modelo estabelecido para a sua vida
Não foi esse modelo que Deus disse a Moisés: desenhe de acordo com o modelo que eu te dei. Isso é uma visão bem desenhada. Então eu preciso sim olhar para 2026 e perguntar ao Pai Celestial: meu Deus, qual é o modelo? Qual é o modelo que o Senhor estabeleceu para a minha vida nesse próximo ciclo? Não aceito nada diferente disso. Não aceito nada diferente disso, meu Deus. Eu sei que o Senhor é um Pai amoroso. Eu sei que o Senhor é um Pai que me ama. O Senhor Jesus tentando elucidar isso, descrever isso, desenhar isso. Ele falando sobre oração e sobre como a gente pede as coisas. Ele disse: qual é o pai que o filho vai lhe pedir um pão e ele vai dar uma pedra? Qual é o pai que o filho vai lhe pedir um peixe e ele vai lhe dar uma serpente? Aí Jesus diz: vocês, falando de mim e de você, né? Falando de nós, vocês que são maus, sabem dar coisas boas para os seus filhos? Imaginem o Pai Celestial. Imagine o Pai Celestial. Imagine o Pai Celestial. Dará coisas boas aos seus filhos. Dará coisas boas aos seus filhos. Dará coisas boas aos seus filhos. Isso envolve tudo. Os céus estabeleceram um modelo de vida para nós e nós não podemos negociar. Isso precisa estar desenhado na nossa visão. Vamos buscar isso da parte do Senhor. Fique em pé no seu lugar. No nome de Jesus. Eu creio, meu Deus. Eu tenho Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Vamos do começo. Eu tenho um Deus. Eu tenho um Deus que não vai deixar essa luta me matar, o desespero me tomar. Por mais pressão que seja a situação, o controle ainda está na palma de suas mãos. Declare. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Eu creio exatamente assim, meu Deus. O choro dura uma noite, mas a alegria ela vem pela manhã. Eu creio, eu creio. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá toda. Eu tenho uma visão, meu Deus. Eu tenho uma visão que me sustenta. Eu tenho uma visão que me sustenta. É a visão que sustenta a tua fé. É a visão que sustenta a tua fé. É a visão que sustenta um propósito. Creia nisso, é a visão que sustenta um propósito. Sim, meu Deus. Todavia. Ainda que a figueira não floresça, declare isso. Ainda que a figueira não floresça e não haja fruto na vide, e o produto da oliveira me dá. Todavia me alegrarei, entretanto me alegrarei, a despeito de todas as coisas me alegrarei. Todavia me alegrarei, declare isso.
me sustenta, meu Deus. Todavia me alegrarei. 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 Você já viu como é que o agricultor ele desenha o solo antes da plantação? Já viu como é? Primeiro ele determina qual é a faixa de terra que vai ser plantada. Você entende por que Deus, quando o povo entra na terra prometida, ele estabelece o tempo sabático? Por que o povo foi para a Babilônia, gente? Porque o povo não obedeceu o ano sabático. Deus tinha dito a Moisés: só se planta nessa faixa de terra 6 anos. O 7º ano é o descanso da terra. Durante 490 anos, o povo não obedeceu a Deus. E o povo plantou na terra sem descanso. Então Deus precisou tirar o povo da terra, levar para a Babilônia, e lá o povo passou 70 anos. É só você dividir 490 por 70, você vai ver que dá exatamente 7. Quando o agricultor está preparando a terra, ele desenha onde vai plantar. Aí o que vem depois, gente? Vem o arado. Ele passa o arado abrindo os sulcos, né? Porque a terra está dura. A terra está dura, então ele precisa passar o arado. Ele passa o arado, depois ele vem com a semente, com as mudas. E então, agora a terra está pronta. Tem algumas pessoas que têm dito para Deus: ó Senhor, parece que o Senhor está passando o arado na minha vida. Parece que está passando um trator na minha vida. É a terra sendo preparada. É a terra sendo preparada. Só que você precisa focar na visão. Na visão que Deus tem para você. Coloque assim as tuas mãos na altura do teu coração. Feche os teus olhos e diga assim comigo: meu Deus, eu sei, eu creio que o Senhor tem o controle absoluto sobre todas as coisas. E eu sei que o Senhor já determinou o meu tempo de colheita. Porque a visão que está estabelecida no meu coração, a visão que está estabelecida pelos céus, o modelo que eu recebi de vida abundante, estabelecido pelos céus, é isso que determinará a minha colheita, a colheita da minha família, e eu serei fiel a isso. Não abro mão desse modelo celestial de vida abundante que o Senhor estabeleceu para a minha vida, para a minha família. E eu creio, diga, eu creio que o Senhor, que é fiel, continuará sendo fiel na minha vida, sobre a minha vida e sobre a minha família, no nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda o Senhor bem forte. Todavia me alegrarei, todavia me alegrarei. Levante as mãos e declare: todavia me alegrarei. Eu creio, meu Deus, essa é a minha visão. Todavia me alegrarei. Aplauda o Senhor bem forte. Tem alguém perto de você? Diga para essa pessoa: desenhe sua visão. Diga para essa pessoa: desenhe sua visão. Amém. Graças a Deus. Graças a Deus. Sente-se aí no seu lugar. Nós vamos para casa. Mas antes de irmos para casa, o Senhor tem algo a mais para acrescentar na nossa vida através do nosso coral, abrindo as celebrações de dezembro. E eu tenho certeza que a sua vida
nesse último ato, nesse último instante, será muitíssimo abençoado. Vamos aplaudir ao Senhor pela vida do nosso coral, em nome de Jesus. Glória a Deus.
Fique em pé no seu lugar. Dezembro é mês de celebração. Vamos celebrar o Senhor, agradecer a Ele, porque na cidade de Davi nos nasceu o Salvador, que é Cristo Senhor. Precisamos celebrar isso a todos os povos. Graças a Deus por isso. Obrigado, meu Deus. De fato é o que nos sustenta, é a esperança que toma conta do nosso coração. Somos sustentados por essa esperança todos os dias, em todo o tempo, através do Teu Espírito Santo. Obrigado por essa manhã tão especial. Obrigado pela palavra ministrada ao nosso coração. Obrigado por toda palavra liberada à nossa alma e ao nosso coração nessa manhã. Te agradecemos pelas famílias aqui reunidas. Te agradecemos, meu Deus, pelas famílias que agora estão do outro lado da tela, também glorificando o nome do Senhor, celebrando, te louvamos por isso. E sabemos que é o Senhor quem garante a nossa vitória, é o Senhor quem garante o nosso sustento, é o Senhor quem garante a provisão sobre cada lar. Te louvamos por isso. Nos dá uma semana de vitórias, uma semana, meu Deus, onde possamos enxergar e perceber, e como diz a Tua palavra, que isso seja notório a todos, que a Tua poderosa mão está sobre as nossas vidas. Continua provendo tudo, continua provendo todas as coisas no nosso caminhar, sobre a nossa vida e sobre a nossa família. Leva-nos em paz, no nome de Jesus. Te agradecemos por isso. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai, a comunhão e a consolação do divino e eterno Espírito Santo esteja e permaneça sobre todos, hoje e para sempre. Amém e amém. Aplauda ao Senhor bem forte. Deus abençoe, uma semana muito abençoada. Domingo estaremos aqui na Santa Ceia do Senhor. Uma ótima semana a todos. Deus abençoe sua família.